minhas queridas irmãs. É bom estar aqui de novo, conversando com vocês, e eu já quero iniciar com uma boa notícia. Em outubro, a gente vai voltar com os nossos encontros presenciais. Olha que ótimo! Depois de tanto tempo, né, longe, a gente vai poder estar juntas novamente. Não temos muitos detalhes ainda, mas temos essa notícia e a gente espera todas vocês lá, pra gente estar mais fortes juntas, para estarmos ouvindo da palavra do Senhor presencialmente. E então, logo esperem por mais novidades. Queridas, hoje eu queria dar uma palavra de saudação, e essa palavra é a respeito do que temos vivido e também do que virá. Muitas vezes eu senti e sinto medo do que será a eternidade. Por quê? Porque eu gosto de viver a vida aqui. Eu amo meu filho, eu amo meu marido, minha família, eu gosto de estar com eles, de ter um churrasquinho no final de semana, de ir pro meu trabalho até mesmo. Eu gosto, é maravilhoso pisar nessa terra, ter passeios legais. É bom, é muito bom. E aí, quando às vezes eu penso em eternidade, e eu gostaria de convidar vocês a refletir, o que vocês pensam? Por exemplo, eu imagino que eu posso não ver mais as pessoas que eu amo. Porque não está claro na Bíblia que quando o Senhor vier nos buscar, a gente vai estar com eles lá também. Que a gente vai ser família como é aqui. Não está claro isso. E isso me amedronta, me dá medo. Mas o Senhor, na palavra dele, diz que ele está preparando um novo céu e uma nova terra para nós, né? E jamais olhos viram ou ouviram o que ele tem preparado lá. Então, isso, em outro sentido, em outro momento, me faz descansar e imaginar que será algo maravilhoso. Em meio a essas situações que aconteceram e têm acontecido na nossa comunidade de enfermidade, eu citei que lá no céu, no novo céu e na nova terra, a gente não vai precisar estar orando um pelo outro por dor, por morte. A gente vai estar plenamente com o Senhor, sem dor, sem choro. Nas tuas dores aí, o Senhor sabe o que tu tem sentido, o que te preocupa, Ele sabe. E pensando em tudo isso, a gente não deve viver no modo Titanic, né? As pessoas no Titanic estavam convictas de que aquele barco não iria afundar, mas ele acabou afundando. E assim é a nossa vida. A gente precisa estar vigiando, orando, grudado com Deus para que a gente não caia. Eu quero deixar uma palavra para vocês e em seguida ainda orar. Lá em Filipenses 4:5 diz: sejam amáveis com todos, o Senhor virá logo. Não se preocupem com nada, mas em todas as orações peçam a Deus o que vocês precisam e orem sempre com o coração agradecido. E a paz de Deus, que ninguém consegue entender, guardará o coração e a mente de vocês, pois vocês estão unidos com Cristo Jesus. Senhor, obrigada por essa palavra, que aquieta e alegra o nosso coração. Queremos viver, Senhor, a cada dia, esperando a Tua vinda, e sem medo, Senhor, nos entregar nos Teus braços e viver plenamente contigo, Pai. Obrigada por cada irmã que ouve agora, que seja uma palavra abençoada que virá em seguida e que fale fundo aos nossos corações. Obrigada pela pessoa que trará a mensagem, e em nome de Jesus que oro e agradeço. Amém. Tchau, um beijo. Olá, meninas, mulheres, amigas, irmã em Cristo Jesus. Então é bom saber que vocês estão aí esperando esse momento especial de ouvir a palavra do Senhor. Sintam-se abraçadas. Agradeço ao missionário Wilson, também a Jússi,
Missionários da Melk de Fraiburgo, pelo convite, pelo desafio. Então, para quem não me conhece, eu sou a Rosenice, a Rose do Ade, ou do Neto, e a gente também teve o privilégio de morar em Fraiburgo, o Ademar como obreiro da Missão Evangélica União Cristã, e, se não me engano, foi 14 de janeiro de 1993 a 3 de fevereiro de 1999. Então, foram 6 anos de aprendizado, crescimento, lutas, amizade, alegria, mas também o tempo que Deus nos presenteou com filhos, que a gente se tornou pai e mãe. Então, Fraiburgo é a terra natal do Abel e da Cindy. É um tempo precioso, né? Que fez parte e faz parte da nossa história, não tem como tirar isso. A gente tem isso na lembrança e no coração. Então, falando em história, eu espero que você goste de história. Hoje nós vamos ter uma história, então senta aí num lugar confortável, que lá vem história. Jesus contava muitas histórias, as chamadas parábolas. Ele usava elementos conhecidos do povo ou situações comuns para ministrar, para falar ao povo, para ensinar. Então, a nossa história está em Mateus 13, 1 e seguintes. Eu vou ler da Nova Versão Internacional, essa tradução da NVI. É bem conhecida a história do semeador. Ela também se encontra em Marcos 4 e Lucas 8. Então eu vou ler desde o verso 3. O semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda, mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, deu boa colheita, a 100, 60 e 30 por 1. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. É bem interessante esse final da história, como que Jesus quer frisar que os ouvidos são para ouvir. Então, no verso 10, os discípulos já perguntam para Jesus: por que falas ao povo por parábolas? E a seguir, Jesus então responde a eles: a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não. A quem tem será dado, e esse terá em grande quantidade. De quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Por essa razão eu lhes falo por parábolas. Porque vendo eles não veem, e ouvindo não ouvem nem entendem. Nele se cumpre a profecia de Isaías. Ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Pois o coração deste povo se tornou insensível. De má vontade ouviram com seus ouvidos e fecharam os seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. Ponto. Então, eu precisava ler isso aqui porque essa é a situação do coração de muitos ali. E dentre estes também estavam os fariseus, que faziam parte de uma classe religiosa na época. E estes atribuíam a Jesus o que Jesus fazia ao poder de Satanás. E eles estavam sempre observando Jesus para ver se caía em alguma contradição e estavam maquinando o mal contra Jesus. Então, eles eram esses corações insensíveis. E a outra situação do momento
é que os judeus esperavam um rei que os livrasse do poder dos romanos. Então eles queriam um rei político. Mas o que Deus faz? Deus envia um rei espiritual para reinar no coração das pessoas por completo, em sua totalidade. Então, esse era o contexto de todos, da maioria das pessoas ali dos judeus. Então, voltando ao que Jesus respondeu aos discípulos, a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino de Deus ou dos céus. Então, talvez você está se perguntando o que é esse reino, o que é esse mistério? Então, reino é domínio, é governo, é autoridade, é submissão, é reverência, é serviço. E no reino, a gente sabe que há um rei e os outros são súditos. Então, podemos dizer que é o ambiente ou o coração onde Deus é Senhor, onde Ele é o soberano. E Jesus agora inicia um novo reino. E os primeiros sinais, as evidências desse novo reino, começou com os milagres, com as curas. Então, esse novo reino não está completo, não está ainda na sua totalidade. E os seus filhos aguardam a consumação do reino. E mistério, então? Mistério é o próprio Jesus. Ele é esta revelação. E diz ali que os mistérios do reino foram dados aos discípulos. Então, discípulos são aqueles realmente que buscam e seguem o rei, o soberano, né? Que o buscam em primeiro lugar. Os discípulos são também os que o temem. Podemos dizer que são os íntimos do rei, do Senhor. Veja lá o que diz em Salmo 25:14. O Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. Isso não é lindo? Então, é buscar em primeiro lugar, é buscar a sabedoria, porque Deus é todo sabedoria. E quando eu estou buscando isso, eu tenho discernimento e com isso eu vou me desviar do mal. Então, eu tenho dito que temer ao Senhor é se desviar do mal, né? É ouvi-lo, é ser sensível com o coração. E no verso 16 e 17 ali desse texto, Jesus diz que os discípulos são felizes porque eles estão vendo e ouvindo, né? Eles são privilegiados, porque os profetas, eles só tiveram a revelação, eles não tiveram o que os discípulos estavam tendo. E Jesus faz a referência ali de Isaías, no versículo 14 e 15, né? Diz ali que neles se cumpre a profecia. Neles quem? Justamente esses que eu falei antes, né? Esses insensíveis, que estavam distantes, não estavam com o coração aberto para ouvir de Jesus. Como diz, de má vontade ouviram com seus ouvidos e não entenderam com o coração. Então agora Jesus está ali na praia, como diz no início do capítulo, muitas pessoas. Ele vai então para um barco e dali ele começa a ensinar e a contar a história. E Jesus sabe que muitos ouviriam, talvez alguns entrariam aqui e sairiam aqui. Mas o que Jesus sabia é que o ouvir e as respostas a esse ouvir seriam diferentes. Então, a semeadura. Como acontecia o semear? O modo era justamente como diz o texto, lançando a semente. O semeador saía com a sua sacola, com seu saco, com sementes, caminhando no lugar preparado e jogava a semente. Eu fui pesquisar um pouquinho para saber a função da semente. Então, a principal função da semente é garantir uma proteção ao embrião e fornecer os nutrientes necessários quando acontece a germinação para haver o crescimento. E ela também tem um mecanismo de proteção da próxima geração. Ela evita a germinação quando percebe que não há condições para o crescimento. E também em locais
onde os invernos são mais rigorosos, uma semente pode ficar a estação todinha embaixo da neve e só vir a germinar na primavera. Ou quando nas florestas, né, nas matas fechadas, ela pode ficar muitos anos ali embaixo no solo, e quando uma árvore é tombada, ou derrubada, ou muito velha, é retirada, então forma aquela clareira entrando a luz, então vai acontecer a germinação das sementes. Então, conforme a nossa história, as sementes caíram em 4 tipos de solo. E agora, a partir do verso 18, Jesus começa a explicar essa história. O semeador é Jesus, que semeia a semente. A semente é o quê? É a palavra de Deus. E os solos é onde a semente é lançada. Então eu posso dizer que é o coração. Agora, por favor, Adilson, coloca a primeira foto. Então eu tentei simular um pouco esses 4 tipos de solo. E o primeiro solo, onde a primeira semente caiu, foi à beira do caminho. Pode colocar a segunda foto, por favor. Ali no texto de Lucas, diz que ela foi pisada. Então, o solo, as pessoas caminhavam, então o solo ficou batido, duro. Então, eu posso dizer que é um coração duro. Então, é um coração que ouve a palavra, mas ele não consegue entender, porque não dá nem tempo, porque vem o inimigo e a rouba. Ali no texto, diz que vieram as aves e pegaram a semente. Então aqui o inimigo é o diabo, ele rouba, ele trabalha contra o ser salvo e contra o crer. Então, digamos, se esse coração foi tocado, né, ele ouviu a palavra e sentiu que precisa de uma mudança, que precisa mudar de vida, então ele precisa tomar uma atitude rápido, porque senão vem o ladrão que tira, né? Destrói esse desejo. E a gente sabe que o diabo é o pai da mentira, João 8,44. Né? Então esse inimigo ele trabalha contra o produzir frutos. Talvez esse coração já teve projetos, sonhos, o desejo de servir o Senhor, mas foi colocado ali outros pensamentos que rapidamente fizeram esse coração desistir. Desvia a atenção, né? Tira o foco, desanima. Então, o inimigo desse coração é o diabo. Então, o diabo, ele trabalha contra a vida, contra a semeadura. O segundo solo, posso dizer que é um solo bem superficial. É o que caiu entre as pedras, né? A semente que caiu entre as pedras. Então, um coração raso. Tentei colocar ali na imagem uma folha de papel de sulfite bem fininha. E é o coração que ouve, até ouve com alegria, mas é inconstante na fé. Ele quer, mas não consegue permanecer, porque vêm as tribulações, as provações e fazem desistir. Ele conhece da palavra, mas não consegue perseverar, né? Desiste muito fácil, não tem raiz para permanecer. O inimigo desse coração é a carne. O terceiro solo é a semente que caiu nos espinhos. Posso dizer que é um coração cheio, né? Um solo cheio, um coração cheio. É um coração fofinho, coloquei ali, acho que dá para ver vermelho. Então é um coração que ouve, só que tem muitas as preocupações, né? As preocupações da vida, as ansiedades, isso sufocam esse coração. Daí os prazeres, diversões, as riquezas, né? O ter. Também amizades que afastam da palavra e não consegue amadurecer. Então, o inimigo desse coração
é o mundo. Então, o coração raso e o coração cheio, eles não permitem que Jesus seja o primeiro na vida. E o que Jesus quer ser? O primeiro. Esse é o propósito do reino de Deus, que ele reine na vida por completo, né? Ele quer ser soberano. E o quarto solo é a semente que caiu no lugar que foi preparado. É o coração arado. Pela foto ali, é o enorme coração que eu tentei fazer. E tentei até fazer sulcos ali, valetinhas, né? Em formato de sulcos, mas acho que não dá para ver. Então está ali no meio uma cartolina simbolizando um coração aberto, um coração que ouve e entende da palavra, um coração fértil, né? É um coração bondoso, generoso, que perdoa, que não guarda rancor, né? É compreensivo, ele aceita, ele retém para ele a palavra e ele tem também amor. Ele tem o caráter de Cristo. É o que fala lá em Gálatas 5:22. Você já tem aí na sua memória o que tem lá? Se não, vai lá e lê. Lá está o caráter de Cristo e esse coração tem isso. E é um coração que dá fruto com perseverança. Ele é fértil, como eu falei, né? E dá 100, 60 e 30 por semente. Então, agora algumas perguntinhas que não querem calar. Que distância há entre a semente e o solo? A semente é a palavra de Deus e o solo o coração. Está a quilômetros de distância ou está bem coladinho com você? Como você reage diante da palavra lançada ao seu coração? Você ouve para os outros? Você ouve só com críticas? Só questionando o que a pessoa falou? Ah, ela não falou isso, não falou aquilo. Hoje não estava com nada a mensagem. Terceira pergunta, tem algo roubando a semente? Os nutrientes, a luz, a vida? Vamos vigiar, porque o inimigo sempre está pronto para atacar. É interessante que no mesmo verso que Jesus diz que o ladrão vem para matar, roubar e destruir, João 10:10, Jesus diz que vem para dar vida e vida em abundância. Então você talvez se pergunte, mas o que é essa vida abundante? Sabe, é justamente isso que eu estava falando do último solo. É vida que transborda, é ter o coração arado, o coração que vai receber a semente, deixá-la germinar, né? Criar raízes, guardar lá no fundo do coração as sementes de vida. Veja o que diz Provérbios 4:23. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Guarda no coração as tuas palavras para não pecar contra ti, é o que diz o Salmo 119:11. Então agora eu preciso fazer a quarta pergunta. Como está o seu solo? Como está o seu coração? Se você quer voltar ao normal, obrigada. Então, interessante que ao mesmo tempo que Deus quer que a gente tenha esse coração preparado, arado, com sulcos profundos para receber a semente, Ele também nos encoraja a sermos semeadoras da sua palavra. Só para semear, eu preciso ter a semente. E quanto mais eu tenho, mais eu posso semear e também usufruir. Agora eu quero lembrar aqui da função da semente que eu falei. Lembra que ela dá proteção ao embrião? Sim, a palavra de Deus nos protege. Ela nos ajuda a nos desviar do mal. Ela nos guia, ela nos orienta, né? Para isso eu preciso ir para a palavra. Também ela fornece nutrientes para o crescimento.
Então, se faço parte do reino, se Jesus é soberano na minha vida e eu busco em primeiro lugar, eu preciso disto. Mas disto o quê? Olha, eu preciso ir para a palavra. É tornar esse livro, a Bíblia, o livro mais vendido e mais lido. Eu estou falando do livro papel e folha. A Bíblia no celular, eu acho que tem as suas vantagens, sim. Mas quando é só isso, então eu preciso questionar você. Você pode anotar, você pode riscar, você pode sublinhar, você pode colocar papéis com o que Deus falou no teu coração na leitura da palavra, e isso é bem significante para o crescimento desse coração que quer ser fértil e quer ser arado. Agora, 2 palavras de ânimo para a gente terminar. A grande recompensa daquele que planta, né, daquele que semeia, são os frutos, é a colheita. Lembrando que uma árvore, ela nunca dá frutos para si mesma, ela sempre dá para os outros usufruírem. E outra palavra de ânimo, que a palavra de Deus lançada, ela não volta vazia, ela é poderosa. Então, o poder de transformar corações de pedra, ou coração duro, coração cheio, coração raso, em coração de verdade, em coração de carne, como diz Ezequiel 36, 26, é real. E que isso possa animar a gente, né? Nessa luta em semear, que a gente não desista, que a gente não perca a fé, porque há o tempo de plantar, mas também há o tempo de colher. Então, eu convido você a arar, a fufar o seu coração para receber cada vez mais dele. E essa experiência eu não posso fazer por você, ela é individual. Então, que você possa germinar com a semente da palavra do Senhor Jesus, crescer, e que a colheita seja como realmente Deus quer, né? A 100, 60 e a 30 por palavra. Que Deus abençoe você e sua família. Talvez um dia esse momento de partilhar a palavra possa ser a viva voz e a face. Então, abraço enorme no coração e um beijo no coração de vocês. Tchau!